A graça e a paz, irmãos, amém? A mente de Marcos é privilegiada, viu? Eu não lembro de quase nada disso, né? Eu sei que o tempo está passando, são 56 anos de idade, né? E graças a Deus, irmãos, chegamos até aqui. Eu tenho dito aonde eu vou que começar bem é importante, terminar bem é determinante. Nessa jornada de fé, muitos começaram, mas também muitos abandonaram. E o nosso desafio é permanecermos firmes no Senhor. Porque as adversidades, irmãos, e as glórias, elas são passageiras. Nós não podemos nos iludir, né? Os montes, os vales e as planícies fazem parte da nossa caminhada. E nós precisamos continuar na presença do Senhor, independentemente das circunstâncias. Agradeço ao pastor Marcos, pastor Cristiane, né, por esse convite, por ver vocês, né, ver nosso irmão Adinaldo ali. Conheci quando tinha cabelo, né? Eu estou com o microfone. E assim a gente caminha, irmãos, né, juntos, vendo a obra do Senhor avançando. Eu quero dizer uma coisa para você, que está aqui, que é novo, que é um rapaz, uma moça, novinho na fé. Fique firme. Muitas serão as pressões internas e externas, mas o Senhor sempre estará com você. Não abra mão dessa parceria. É o Senhor que tem nos sustentado, irmãos. É o Senhor que nos faz continuar. Como diz a música, nunca foi sobre nós. Nós estamos caminhando juntos, graças a Deus. E eu quero, nessa noite, compartilhar um pouco com vocês de um tema que é desafiador. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo muito pragmático, um mundo muito de resultados, um mundo muito de formas. E a gente é tentado, né, e a gente é empurrado muitas vezes para esse negócio. E se a gente não tiver a devida atenção, a gente corre o risco de, obrigado, irmã, ser envolvido pelas situações e pensar que tudo está bem, sem que as coisas estejam bem. Eu quero falar para vocês hoje sobre aparente sucesso, verdadeiro fracasso. Aparente sucesso, verdadeiro fracasso. A princípio, eu quero compartilhar com vocês duas histórias que vocês conhecem muito bem. De pessoas que pensavam que estavam bem, até que descobriram que não estavam. E uma terceira pessoa que pensava que estava bem, mas descobriu que não estava bem e soube tomar uma decisão muito sábia que revolucionou a sua vida. Eu queria que nós orássemos, né, que Deus nos dê graça para que eu não atrapalhe. Eu tenho aprendido, irmãos, que nós pregadores somos apenas mensageiros. Nós somos apenas aqueles que transmitem a mensagem. A mensagem não é minha. A mensagem que for minha, jogue no lixo. A mensagem é de Deus. E o nosso desafio é não atrapalhar. Vamos tentar ser simples, claros, e que o Espírito Santo aplique ao meu coração e ao seu coração o que iremos aprender. Ou até relembrar que o que nós vamos ver não é nada de novo. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesse aniversário de 17 anos. Obrigado porque o Senhor nos concedeu o privilégio de podermos louvar ao Senhor pela vitória dessa igreja, pela vitória do pastor Marcos, a pastora Cristiane. Muito obrigado, meu Deus, porque
aquilo que era um sonho, hoje é uma realidade, e o Senhor esteve com eles, e cremos que o Senhor continuará com eles. Pedimos que o Senhor, meu Deus, continue guiando, orientando, para que a vontade do Senhor se torne o maior desejo deles dois e de toda essa igreja. E que o Senhor conduza essa igreja cada dia mais em triunfo, para que o teu nome continue sendo exaltado, vidas sendo edificadas e pessoas sendo salvas. Muito obrigado por todos os irmãos que compõem essa igreja. Muito obrigado, meu Deus, pela história que o Senhor nos proporcionou juntos, por tantas coisas que aprendemos. Ajuda-nos, meu Deus, essa noite, relembrar as verdades do Evangelho, e nos ajuda, meu Deus, a aplicá-las ao nosso viver diário. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês é um texto que está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Nesse mundo, não é, de pragmatismo, de resultados, de metas, de sucesso, às vezes nós corremos o risco de pensar que estamos, não é, nos dando bem, e não estamos. O texto que nós vamos ler narra a história de um rapaz que, aos seus olhos, estava tudo muito bem. Até que um dia, em uma conversa com Jesus, todo aquele conceito que ele tinha de si mesmo cai por terra. Tudo aquilo que ele pensava foi de água abaixo. Porque na mente dele, não é, o êxito estava em conquistar. E o Senhor traz para ele uma proposta diferente, que é a de renunciar. E quando Jesus diz: olha, você precisa renunciar, ele vai embora triste. Marcos capítulo 10, versículos 17 a 23. Eu vou ler na revista atualizada, tá certo? E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Irmãos, vamos tentar imaginar essa cena. Não é? Um homem se aproxima de Jesus, não é? Elogiando-o, chamando-o de bom, e de imediato Jesus traz uma palavra de confronto para ele. Diz assim: por que você me chama de bom? Bom só Deus. De repente, não é, aquela estratégia, não é, aquela orientação, aquela maneira que aquele rapaz aprendeu para abordar alguém, leva, não é, sofre o primeiro choque, porque ele chega com um elogio para Jesus, e Jesus sabia muito bem quem ele era e o que ele queria, e Jesus diz para ele: olha, bom é Deus. Depois desse momento, o rapaz, né, aquele homem, faz uma pergunta. E que pergunta? Não é? Que farei eu para herdar
a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Ele, além de tratar Jesus de uma maneira respeitosa, além de tratar Jesus de uma maneira, elogiosa, ele apresenta para Jesus uma pergunta relacionada à eternidade. E nós sabemos que Jesus veio ao mundo para buscar e salvar os pecadores. Dentre estes estamos nós. E dentre estes estava aquele homem. E ele diz: olha, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus cita para ele alguns mandamentos. E depois que Jesus cita para ele os mandamentos, ele diz para Jesus: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Senhor, comigo está tudo certo. Eu honro meu pai e minha mãe. Eu não matei ninguém. Eu não vivo em adultério. Eu não furto. Eu não digo falso testemunho. Nenhuma dessas práticas aí eu exerço. Senhor, dentro do padrão eu me encaixo. Então, está tudo jóia comigo. Ledo engano. Não tinha nada jóia com ele. Porque Jesus sabia o que havia no coração dele. Como Jesus sabe o que há no meu coração e no teu coração. Às vezes, irmãos, nós fazemos tudo certo, mas com o coração errado. Aquele rapaz cumpria os mandamentos. Ele tinha uma preocupação, com todas as regras, com todas as orientações. E isso, gente, fazia com que ele olhasse para si de uma maneira equivocada. Se a questão é seguir os mandamentos, eu sigo. Só que Jesus vai, irmãos, e continua aquele diálogo. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Jesus chega para aquele homem e diz assim: olha, a questão não é aquilo que você faz, nem é aquilo que você tem. Eu agora vou te desafiar a abrir mão do que você tem. Não é o reino que você quer? Não é agradar a Deus? Não é vida eterna? Então, pega o que você tem, vende, dá aos pobres, vem e segue-me. Irmãos, essa fala de Jesus desmontou aquele homem. Desmontou. Por quê? Porque Jesus foi no ponto nevrálgico dele. Jesus foi na questão mais importante da vida dele. Ele era um homem apegado aos bens. Ele era um homem que era vaidoso. Ele era um homem que se via de uma maneira equivocada. E Jesus disse: olha, você precisa pegar o que você tem, vender, dar aos pobres. E aí você vem e me segue. E aquele homem que a princípio dizia que queria herdar a vida eterna, aquele homem que dizia que cumpria os mandamentos, agora tem uma reação diferente. E qual foi a reação dele? A Bíblia disse: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Olha só, aparente sucesso, verdadeiro fracasso. Ele pensava que tudo estava bem com ele, mas aos olhos de Deus,
nem tudo estava bem. Às vezes, meus irmãos, eu e vocês corremos o risco de pensar acerca de nós mesmos além do que convém. Às vezes nós olhamos para nossas vidas e achamos que estamos dentro do padrão, e os homens vão olhar para nós, não é? E não vão ter o que atribuir de negativo a nossas vidas. Só que o nosso Senhor sonda os nossos corações e as nossas mentes. E aí Ele gera uma situação que aquilo que está oculto até aos nossos olhos vem à tona. Porque tem coisas que nós não vemos a nosso próprio respeito. Todos aqui que são casados vão entender quantas vezes nós nos vestimos e a nossa esposa diz assim: não está legal, essa roupa está suja. Você crê que está por cima, está abafando, está dominando, mas alguém que está de fora diz assim: não é assim não, você precisa melhorar, você precisa trocar de roupa, essa roupa não está conveniente, essa roupa está com um rasgão. E aí, gente, essa fala dessa segunda pessoa nos faz perceber algo que nós ignorávamos a nosso próprio respeito. E esse jovem, né, esse homem aqui, não é? Ele tinha avançado, mas o coração dele, irmãos, não era um coração aprovado por Deus. E quantas vezes o meu coração e o teu coração não são aprovados por Deus? As pessoas nos aplaudem e Deus chora. Eu vi uma vez uma história muito interessante. Uma pastora contou para nós que ela foi para um evento, e lá nesse evento ela ouviu um pastor presidente de uma grande denominação do Brasil. E o pastor dizia assim: vocês conhecem a irmã fulaninha? Ninguém conhecia. Vocês não sabem quem é a irmã fulaninha? Ninguém conhece. Interessante. Sabe quem é essa irmã? É uma irmãzinha que toma conta de um abrigo de idosos lá da nossa igreja. Ela toma conta daquelas pessoas que foram descartadas pelas famílias e pela sociedade. Meus irmãos, disse o pregador, tem coisas que nós olhamos na terra e dizemos: que sucesso. E Deus olha do céu e diz: que fracasso. Mas tem coisas, irmãos, que nós olhamos da terra e olhamos assim: essa irmãzinha, que fracasso. E Deus olha do céu e diz: que sucesso. Porque ela está fazendo o que ninguém quer fazer. Ela está indo onde ninguém quer ir. Ela está dando o que ninguém quer dar. A nossa irmã Karina leu um texto muito conhecido de todos nós, sobre a viúva, não é? Sobre a oferta da viúva. Irmãos, eu acho muito interessante esse texto, porque diz assim, que Jesus observava como as pessoas traziam a oferta. Jesus ficou de longe, só observando como cada pessoa entregava a oferta. E ele viu que aquela mulher entregava a oferta de uma maneira diferente. Sabem, meus irmãos, o Senhor vê como nós entregamos a oferta. O Senhor vê como a gente reage a um elogio ou uma crítica. O Senhor vê quando nós estamos numa posição de destaque e numa posição de anonimato. Aquele jovem, agora homem feito, próspero, sai cabisbaixo, porque ele pensava que era uma coisa e descobriu que era outra. Aí Jesus disse, então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus
os que têm riquezas. Essa é a primeira história. A segunda história é uma parábola, mas que fala de algo muito semelhante. Lucas capítulo 18. Versículos de 9 a 14. Propôs também Jesus esta parábola a alguns que o que, irmãos? Confiavam em si mesmos, por se considerarem o quê? Justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Como esse homem se via? Um verdadeiro sucesso. Ele não, ao orar, dizia: olha, eu agradeço ao Senhor, porque, em primeiro lugar, eu não sou como os outros homens, eu sou diferenciado, eu não roubo, eu não pratico injustiça, eu sou fiel à minha esposa, eu jejuo 2 vezes por semana, eu sou dizimista fiel. Olha só o padrão. Gente, esse homem aqui, lá na Querigma, talvez fosse visto como um homem santíssimo. Talvez aqui fosse visto como um homem santíssimo. Mas Deus, irmãos, Ele vê além. Ele vê muito mais profundamente do que a gente pensa. E além de se ver como melhor do que os outros, ele olhava para o publicano e dizia assim: eu não sou como esse publicano. E é interessante nós lembrarmos, não é, que a palavra fariseu significa santo. O movimento farisaico foi um movimento que surgiu no período intertestamentário, que era um período onde havia um silêncio da voz profética, e os fariseus surgiram como uma busca de santidade. E os fariseus se achavam santos. E quem eram os publicanos? Os publicanos eram os judeus que trabalhavam para o Império Romano, coletando impostos, e eram tidos como traidores, como impuros, como homens réprobos. E agora, esse homem santo olha para o publicano e diz assim: Senhor, muito obrigado, porque além de ser o cara, eu não sou como esse outro cara. Aí, Jesus continua a parábola. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Irmãos, que postura totalmente diferente. O publicano, ele sequer levantava os olhos para o céu. Imagine levantar as mãos. Ele não levantava as mãos. Ele nem olhava para o céu, ele batia no peito e dizia assim: Senhor, ser propício a mim, pecador. Veja como o publicano se via e como o fariseu se via. Agora o texto continua.
Digo-vos que este desceu justificado para casa. Este quem? O publicano. E aquele, o fariseu. Porque todo que se exalta será humilhado, mas todo que se humilha será exaltado. E aí eu lembro de uma outra história. Dizem que no passado, na Holanda, os púlpitos, eles não eram como os nossos, não é? Existiam uma escada, e o pregador ficava numa posição bem mais alta, para que a congregação visse. E quando o pregador se saía bem, o pastor da igreja vinha até o pé da escada para receber o pregador, como forma de reconhecimento. Certo dia, em uma determinada igreja, foi convidado o aluno número 1 de um seminário. E esse rapaz era um orador de mão cheia. Ele tinha um domínio da teologia, ele tinha um domínio da oratória, e ele, não é, era um ministro, não é, em potencial, reconhecido por todos. E esse rapaz chega naquela congregação, com a Bíblia em mãos, sobe ao púlpito, e quando ele chega lá, irmãos, que abre a Bíblia, que começa a falar, ele tem um branco. Ele esquece de tudo. Tudo que ele havia estudado, tudo que ele havia preparado, desapareceu. Ele olhava para o papel e era como se o papel estivesse em branco. E ele tenta de todas as maneiras pregar, não consegue, conclui a pregação e desce. E para surpresa de todos, o pastor da igreja, que normalmente só recebia os pregadores que eram bem-sucedidos, vai até o pé da escada para receber aquele rapaz. E quando o rapaz desce, cabisbaixo, envergonhado, o pastor diz assim para ele: meu filho, se você tivesse subido como desceu, você tinha descido como subiu. Se você tivesse subido como desceu, ele desceu como? Quebrado, humilhado. Se ele tivesse subido assim, Deus teria exaltado ele, e ele teria descido como subiu. Sabe, irmãos, algumas vezes nas nossas vidas, nós subimos com o coração cheio de glória. Eu domino a palavra, eu sou um orador, eu canto bem, eu toco bem, eu danço bem, eu faço isso bem, eu faço aquilo bem. Olha, as coisas vão acontecer, graças a Deus e a mim. Meu irmão, minha irmã, eu e vocês não somos nada. Nós não somos nada. Ele é o Senhor, amém? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre, amém. Jesus disse: olha, esse homem, o fariseu, ele estava equivocado a seu próprio respeito. Eu quero perguntar para você, como é que você se vê? Às vezes, irmãos, nós estamos seguindo algumas técnicas, não é? Aí, chega na frente do espelho e diz assim: olha, eu posso, eu sou capaz, eu consigo. Menos. Senhor, tu podes, tu me capacitas, tu me darás condições. É Ele. Aparente sucesso, verdadeiro fracasso. Mas nós temos uma terceira história, que terminou diferente. E a terceira história é de um homem chamado Paulo. Paulo, ele era um homem que nós vamos ver um pouco do que ele diz a seu próprio respeito. Mas um dia, esse homem
tem um encontro com Jesus. E a vida dele é totalmente transformada. Filipenses, capítulo 3, versículos de 4 a 14. Filipenses 3, de 4 a 14. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, o que, irmãos? Irrepreensível. Irmãos, esse era o Saulo de Tarso. Um homem irrepreensível em sua conduta, um homem zeloso na sua fé, um homem que perseguia aqueles que seguiam o caminho, porque até então, para ele o caminho era uma seita, era um desvio da fé judaica. Ele era circuncidado, ele era de linhagem da tribo de Benjamim, ele era hebreu de hebreus, ele não tinha comprado título, ele não era um prosélito, ele era judeu porque ele era judeu. Esse homem, irmãos, que foi doutrinado, foi ensinado aos pés dos melhores rabinos da época. Um homem, irmãos, que tinha uma conduta ilibada, até que ele encontrou com Jesus. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual, o que, irmãos? Perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Um dia, irmãos, esse homem que era fariseu, que era da tribo de Benjamim, que era circuncidado ao 8º dia, que era irrepreensível na sua conduta, ele sai em direção, à cidade de Damasco, e no meio do caminho, uma luz brilha, e dessa luz um som é emitido, e a voz diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Meus irmãos, naquele dia, aquele homem que era cheio de justiça própria, aquele homem que se via e era visto como alguém irrepreensível, ele descobre que ele não era nada, que a justiça dele não passava de trapo de imundícia, diante da justiça de Jesus Cristo, diante de quem era o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Naquele dia, aquele homem que pensava que era um sucesso, descobriu que era um fracasso, e descobriu mais ainda que Jesus, que ele pensava que era um fracasso, era um sucesso. Naquele dia, glória, aleluia, irmãos,
Nós precisamos rever os nossos conceitos. Nós não podemos nos ver como justos em nós mesmos. Não é porque nós oramos, não é porque nós jejuamos, não é porque nós buscamos. Irmãos, é tudo pela graça e misericórdia de Deus. Porque se eu sou em pé, é graças a Deus. Se eu consigo, é graças a Deus. Se eu sei, é porque Deus me ensina. E assim é com você, e assim será para sempre. A igreja do Senhor, irmãos, precisa ser revestida de humildade. Por isso que a palavra do Senhor diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo. E assim, irmãos, ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Só há um Senhor na igreja. Só há um poderoso na igreja. E nós precisamos lembrar disso continuamente. Porque às vezes, irmãos, o inimigo das nossas almas, ele tenta nos envaidecer. Ele tenta nos levar a olhar para as pessoas como se nós fôssemos melhores do que elas. Minhas irmãs, vocês só são o que são, graças a Deus. Se não fosse o Senhor, vocês seriam prostitutas, vocês seriam adúlteras, vocês seriam pessoas da pior qualidade possível. Mas o Senhor teve misericórdia de vocês. Meu irmão, se não fosse o Senhor, nós seríamos estupradores, nós seríamos pederastas, nós seríamos homossexuais, nós seríamos aquilo que muitas vezes nós rejeitamos. Mas o Senhor teve misericórdia de nós. E nós não podemos olhar para os publicanos da nossa geração como se nós fôssemos superiores a eles. A diferença entre nós e eles é que a graça já nos alcançou, e essa graça também os alcançará em nome de Jesus. Nunca podemos ver em nós justiça própria. A justiça é sempre do Senhor. Se nós estamos aqui, irmãos, é porque um dia o Senhor nos encontrou. Nós estávamos perdidos e fomos achados. Nós não sabíamos o que fazer, e Ele nos tomou pela mão, e não apenas nos mostrou o caminho, mas Ele disse: eu sou o caminho, e nos trouxe até aqui onde estamos. E é na dependência dEle que nós chegaremos até o fim. Porque é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Dê uma salva para o Senhor, de palmas para o Senhor Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Tudo começou com Ele, continuará com Ele, terminará com Ele. Em nome de Jesus. Que o Senhor continue abençoando o CCA. Abençoando Marcos, Cristiane, não é? Pastor Marcos, pastora Cristiane, não é? Abençoando todos vocês. E que, irmãos, a humildade, o quebrantamento, continuem sendo marcas de todos nós. Em nome de Jesus. Deus abençoe.